Fala galera, tá começando mais um Drops, aquele programa informal onde a gente bate papo sobre as coisas da nossa semana, acontecimentos e entretém vocês aí com coisas reais da nossa vida. E hoje eu tô aqui com o Gabriel. Um abraço, Brasil! Anderson. Estamos em tempo de Olimpíada. E o Souza. Fala galera! E é isso aí, vamos lá. Então, Júnior, o que você achou do Uzumaki? A gente recomendou tanto pra você ler e você enfim leu. Finalmente eu li o Uzumaki. De Junji Ito. Li em 3 edições, né? Cara, é uma das melhores coisas que eu li, tratando como compilado, como obra completa. Mas o final... Caraca, aquela saga dos borboletas eu detestei, cara. Acho que foi a única do mangá inteiro que eu detestei. Eu gostei de tudo, menos ela. Então, o Uzumaki pra quem não conhece, é um mangá do mestre do terror Junji Ito. É um mangá, apesar de ser uma série contínua, linear, cada capítulo é uma história curta, Isso, né? é antológico. Então, por isso, como toda antologia, tem histórias que são melhores ou piores, mas a média em Uzumaki é muito alta. A régua lá em cima. Mas é bacana porque mesmo sendo antológico, ele conecta tudo, né? É uma história completa com início, meio e fim. E é tudo numa cidade, né? Isso. E até no final, coisas que aconteceram lá no começo volta, sabe? Isso. De maneira bem mais bizarra, né? Sim. Eu lembro que faz muitos anos que o Gabriel me recomendou e eu li. Eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiquei meio com aquilo na cabeça. Falei, caraca, eu demorei um tempinho pra absorver o Uzumaki. Eu li todo de uma vez. É uma obra que impacta muito, né, cara? E eu acho legal a degradação que vai tendo na própria obra, do lance da maldição e tudo mais. Isso, quando você chega no... Isso, você chega no final, tá um bagulho absurdo. Mas eu gosto mais do início, cara. Meus contos preferidos são os primeiros, enquanto a coisa ainda tá sem muita proporção, enquanto ainda ninguém sabe o que é, de onde vem, como age. Eu gosto muito. Inclusive, meu conto preferido é o primeiro, que é acho que é Obsessões por Espirais. Ah, sim, do pai do Shuichi. Isso. E em seguida, com a mãe dele. São meus dois preferidos. Não, acho que o meu é da mãe. É porque eu acho que, na do verdade... hospital, do lance do ouvido. Eu acho que é um só. Não é um só? Eu acho que é um só. Não, é um dividido em dois, né? Mas é o mesmo ponto só. Eu li há tanto tempo atrás que eu lembro só de algumas cenas muito precisas. Tem muitos contos que eu gosto. Eu gosto da parte do hospital. Pô, é a minha segunda preferida. Sensacional também. A partir do momento também que a Kiri decide sair da cidade de Kuruzu, é muito bom até o final. Inclusive, o Júnior até comentou que levou 17 capítulos pra isso acontecer. Não, isso aí é uma desconexão que realmente me incomoda, porque o quadrinho, né, pra quem não leu, é bizarro. Então são acontecimentos que você não olha pra ele e fala assim, tem outra explicação. Não, é bizarro, sobrenatural e pronto. Então, assim, ela levou 16 capítulos pra decidir realmente eu vou embora daqui. Ela queria estar muito decidida, né? Poxa vida. Eu gosto muito da Serpente Marinha também. Esse pra mim é um dos mais fracos, mas é legal. Mas é um tipo de mangá que tem poucos pontos baixos, cara. Ainda mais que é separado em contos. Se você for ver a compilação, se tiver 3 fracos, né? Nem ruins, mas fracos ali são muitos, cara, a maioria é muito bom. Você tocou um ponto interessante, é porque... Na verdade, a obra é tão boa que qualquer coisa que é um pouquinho abaixo a gente acha fraco. Isso. Mas se lesse avulso, ia achar maravilhoso. Muito bom. Porque é bom, sim. Também foi outro comentário que você fez, né? Quando tava lendo. Cara, se isso aqui não tivesse aqui, se eu lesse isolado, eu ia achar outra coisa. Porque a edição que eu li, né, ela tem um pós, um extra. E esse extra, porque o quadrinho acaba de fechar. E ele fecha excelente. E aí, depois de fechar excelente, vem um extra que é meia boca. E assim, é inevitável. A sua última lembrança é quando você fecha a página. Então não importa se acaba ali. Mas depois que acabou, você ainda leu mais um negócio. Então a sua memória fica que na verdade acabou no extra. Entendeu? Então fica... na época que eu li, não tinha esse extra. Eu li online, então nem sabia que ele existia. Sim, esse extra foi feito algum tempo depois de Uzumaki já completo. Se eu não me engano, na edição da Devir, antes de você ir pra esse extra, explica, sabe? Que... Entendi. Tem mais nota, tem uma preparação antes. É que nem eu falei, na edição da Conrad, você abre a capa, já tem a história. Então já vai direto pra história. Uma coisa que eu também achei legal, na da Conrad, eu não sei como são nas outras, no final de cada volume tem umas paginazinhas que é o próprio Junji Ito desenhado, ele, a equipe e ele falando com a equipe. Tem isso também na edição grande? Da Devir, não. Não, depois eu até te mostro. Mas isso é muito maneiro. É legal, acaba e tá ele ali, e aí, Junji Ito, o que a gente vai fazer pro próximo episódio?
Aí ele, pô, alguém recebeu uma ligação dizendo que sabe do que se trata o Uzumaki. Vamos atrás desse cara. Entendeu? Tem vários quadrinhos mostrando assim. Achei muito E olha divertido. que isso é curioso porque o Junji Ito é uma pessoa que é muito difícil você ter informações de mangaka, assim, no geral. Tipo, a gente sabe mais sobre eles pelo que eles falam entre os capítulos dos mangás, porque eles não usam Twitter. É um cara bem reservado, né? Sabe? Eu conheço a vida do Junji Ito do que ele fala lá no mangá dos gatos dele, da casa, da mulher. Eu admiro, cara, quando o cara é uma estrela e consegue ser discreto assim, né? É Que difícil, né? É Mas hoje em dia, né? E ainda mais um cara como ele, que tem um tipo de trabalho que é muito nichado. Então quem é fã é muito fã. Não, e com a internet, o mangá dele acabou se popularizando, né? Sim. Pois é. Falando no Junji Ito, ele acabou de vencer mais um prêmio Eisner na categoria de Merecidíssimo. roteirista e artista. Foi por Remina e mais uma outra Hellstar obra. Remina e Venus in the Blind Spot. Essa eu não conhecia. Tomara que tragam logo versão traduzida, cara. Sim, Hellstar Remina já é um sucesso dele. Venus in the Blind Spot não é uma história, é um compilado de histórias curtas dele. Pô, interessante. Nesse Venus in the Blind Spot tá compilado o Ninguém Isso, o conto da cadeira humana. E Maravilhoso. tá compilado também o Enigma da Falha de Amigara. Outro muito bom. Então, só por esses dois contos, eu imagino as pessoas lá que dão prêmio lendo isso daí, falando: não, esse cara merece gênio. o prêmio. Às vezes uma coisa dentro de um compilado é tão boa que ela sozinha carrega o resto nas costas. Isso aí. né? Pois é. É muito comum isso daí. Sabia que esse conto da cadeira humana é baseado em outro conto que o Junji Ito já leu? Uau. É um japonês também, de cadeira humana. Acho legal como é que eles têm temas tão abstratos Sim, assim, sim. né? Não, e esse é muito bizarro, cara. Escrever disso. Eu lembro que o Gabriel ficou me falando pra ler. Eu falei, pô, não vou ler isso não. Quando eu li, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, como o cara consegue ser tão perturbado a ponto de Cara, mas fazer isso aqui? a verdade é que o terror japonês como um todo, ele é meio perturbado Não, mesmo. sim. É um E horror olha, diferente. Esse conto da cadeira humana é quase um caso de frogging. E o Junji Ito fazendo Isso isso, aí. sabe, antes anos da 90, gente né? falar disso. Mas até no que a gente falou no da Espreita do Mal, você falou que lá no Japão é comum acontecer o frog. Sim, tem muitos casos disso. Falando em frogging, teve um caso relevante essa semana. Não sei se vocês viram. Aquela vereadora Joyce Hasselman, deputada. Parece que alguém se escondeu na casa dela E espancou ela, né? ela Olha, na madrugada. Isso é muito bizarro e isso Que a polícia bizarro, que cara. vai dizer o que aconteceu ali. É, Pois ninguém é. sabe, né? Ainda não se Só sabe. existem teorias e mais mas teorias. Isso eu acho que é a versão dela, né? que Não, ela é a passou pra versão polícia, dela, mas... assim, a primeira coisa que a gente pensa é isso. E ela mesma falou isso. Eu acho que alguém se Olha, escondeu. Doideira. não que eu até não entro nesse assunto porque eu não tenho informação pra... Não, claro. Só Isso estamos aí. especulando Não, sobre é só o que tá na especulação. mídia, Só tá entendeu? papeando besteira Ela aqui. mesmo soltou um vídeo no Instagram dela mostrando, né? Fazendo... Mas é no mínimo bizarro, né? Se você Processo. pensa É bizarro, isso aí sim. de verdade. Olha, no mínimo é um caso sério de polícia, né? E Ela fica foi também- agredida. E fica também reflexão. Será que os filmes estão popularizando esse tipo de bizarrice? Ó, Porque até Tá dando então não ideia? tinha nome, não tinha reconhecimento, né? Era uma coisa underground. Eu acho que do não fim tá do mundo. popularizando. Eu acho que só deu um nome e Pra uma coisa que já só existe. reconheceu uma coisa que já existe. É isso Porque aí. desde os tempos mais primórdios, tipo, a gente tá falando aqui do conto da cadeira humana. O Junji Ito desenhou isso há muito tempo atrás, baseado em um conto que ele já leu há muito tempo atrás. claro. Então isso, desde os tempos mais primórdios, já vem acontecendo. não, mas eu entendi o que o Júnior falou, que, tipo, com essa... rolando um filme sobre, você dá uma popularizada sobre aquilo. Uhum. E às vezes o cara que não... Cê sabe, Porque- vai tentar aquilo só de... Porque a pessoa que é perturbada. Só ela pra ver a tá ali experiência. assim, o que eu vou aprontar? Isso sabe? aí. Perturbado. Igual criança É igual criança. levada. O cara realmente doente, ele tá ali assim, o que eu vou fazer? Aí ele vê um negócio. E é isso. É isso aí. Vou embora. Moleque, isso aí me deixa até com a pulga atrás da orelha. Meu quintal lá é grandão. É. E tu, Souza, o que consumiu essa semana? Essa semana, finalmente, eu consegui terminar Preacher. Pô, amém, hein? A série da Amazon Prime, A né? série. tá Anderson já viu? Ainda não comecei porque Caralho. o primeiro episódio tem 1 hora. Meu Pô, Deus. que isso, cara? Mas é o padrão de série. Toda sei, semana cara. eu falo, para tudo que você tá fazendo. E veja Preacher. Vai ver Preacher. Ele é o próximo da minha lista de série E pra aí, ver. Souza, o que tu achou do final? Cara, o final em si eu não curti tanto, não. Porque eu acho que não condiz com o ritmo da série. Porque a série é tão boa, que é um final ok. Não é ruim. Ruim pra mim é, sei lá, o final de Game of Thrones foi ruim. Mas o de jogou Preacher também é, logo- sabe, é um final ok. Mesmo, cara, eu adorei, cara. Não. Eu esperava um pouquinho mais do final, porque a série é tão maluca. Os diretores, os roteiristas brincam com tudo, com questão religiosa, com tudo, que aí chega no final, tipo, Eu concordo com o Souzinha. foi algo Tu viu que eu já Preacher já? esperava.
Cara, o final, eu vou falar pra vocês, eu gostei porque eu tentei me conformar. Porque o ritmo, realmente, como vocês disseram, era desenfreado. Então, isso cria 1 milhão de expectativas na nossa cabeça. Não, e é desenfreado e crescente, né? Isso. Mas não é só isso. É porque quando você trata de temas tão abertos quanto a série trata, isso faz qualquer um imaginar qualquer coisa. E o que cada um consome é diferente. Então, às vezes, eu espero um final mais pé no chão, você espera um final mais surreal, o outro espera um final que vá ser mais histórico, né? Vai comportar mais o que a história tem. Então, infelizmente, vai decepcionar uns e agradar outros. Mas pra mim, tipo assim, nem que... Por isso que eu tento ser... Não falar do modo pejorativo do final, que pra mim foi devido à minha expectativa. Eu esperava uma coisa explosiva, não foi o que eu esperava, entendeu? Mas, ok. Mas tá aí, ó. Mais uma semana, uma recomendação pros ouvintes. Assistam Preacher. Mas tem gancho pra uma continuação ou só acaba? Não, só acaba. Preacher, que é do Garth Ennis, o quadrinho. Isso aí. Do mesmo criador de The Boys, que a série tá fazendo um enorme sucesso aí. Coisas. E tu, Anderson, andou consumindo o quê? Cara, nessa última semana, vocês estavam falando de livros, quadrinhos, essas coisas. Eu lembrei do... Como é que é o nome? El Borba. El Borba, isso. Eu li 2 capítulos, não foi? 2 ou 3. E, cara, eu gostei muito do mundo distópico lá que ele apresenta lá. Da maneira com que o... Borba, eu não vou ficar esquecendo. Que ele lida com as coisas, né? Ele é um detetive, né? Só pra quem tá ouvindo aí, essa obra também é do Charles Burns, que o Gabriel já recomendou, Black Hole. Sim. Falamos no podcast de recomendações de histórias. Possíveis adaptações. Isso. Isso é muito maneiro. Tipo, passa num futuro distópico, né? Os personagens são muito esquisitos e cômicos, mas a história, ela é mais uma reflexão da sociedade, não é? Aham, meu segundo quadrinho preferido dele, cara. Cara, pô, eu achei maneiro. Eu tava muito cansado um dia e não terminei de ler, mas eu quero terminar de ler o quadrinho. Inclusive, recomendo também pra você, Gabriel. Acho que é a tua cara. Corra atrás. Esse tipo de coisa. Qualquer hora a gente troca aí. E agora falando de coisas pessoais, ontem, antes de eu ver um clássico filme de terror, eu vi o Rogai por Nós e, cara, eu lembro que vocês falaram que o filme era meio ruinzinho, mas eu até que gostei do filme, cara. Foi a gente não, foi toda a crítica na internet, cara. Não, tanto que eu nem assisti por conta disso. Eu tava querendo ver também, cara, mas eu vi tanta gente que eu considero falando mal que eu falei, vou perder meu tempo. Eu também não vi por conta disso aí, velho. Cara, eu achei legalzinho, cara. Assim, na minha cabeça eu dava um 6 ou 6,5 pra ele. O Anderson e as notas dele. É um menino muito criterioso. Ele é bem preciso com as notas. Cara, nota alta comigo vai demorar muito pra acontecer. Eu gostei muito também, cara. Eu dei nota 3. Não, mas o filme é legal, cara. Eu gosto da abordagem que eles têm eu acho que é de Maria no filme. Que tem... Eu acho que... Di Maria isso... não é o jogador da Argentina que fez o gol de futebol, no Brasil? Gabriel. Eu acho que... É que se eu falar, eu vou entregar muito a trama do filme, mas eu achei um filme legalzinho. Eu acho que dá pra todo mundo que não acompanha o mundo do terror assistir. Recomendar coisa ruim vai levar pau, hein? Não, deixa ele. Cara, eu não achei ruim, não. Não achei o filme ruim. A gente, nessa semana, não pode deixar de falar das Olimpíadas de Tóquio. É verdade. Que tá acontecendo, é o assunto do momento. Brasil, até o momento que nós estamos gravando, já ganhou 2 medalhas, bronze no judô e prata no skate. E a promessa é de vencer mais, principalmente no skate. E aí, o quão patriota vocês são? Vocês ficam felizes quando vê o país sendo premiado em um esporte que vocês nem dão bola? Um pouco só. Bem pouco. Cara, eu vou me crucificar se eu falar, então eu vou ficar quieto. Fala, cara. Caguei. O Anderson tava torcendo pra Argentina na final da Copa América. Aí não. Não, nunca torci pra... Tu viu que até agora ele falou do Di Maria? Os hermanos. Os hermanos, vai tomar. Torcer do cacete. Torcer pra mim. Não. E tu, Gabriel, tu liga, cara, pra vitória assim? Ligo. Em época de Olimpíada e Copa do Mundo, eu me visto todo de Brasil. Igual Copa do Mundo. Igual o velho da Havan. Eu deixo a televisão ligada nos jogos 24 horas. Eu fico 50% do tempo pensando, torcendo pros jogos e os outros 50% do tempo esperando os jogos começar. Tá. Você quer esperar alguém falar. Eu curto também, cara. Eu acho legal esse período de Olimpíada, que eu acho que é um momento que faz a gente poder assistir algo que não tá na nossa zona. Tipo, às vezes você não liga pra esporte nenhum e tu liga a TV, tá passando lá e tu acompanha e tu, pô, gostei. Interessante. Vou passar a acompanhar. Isso me faz lembrar que nessas Olimpíadas, eu não sei se já estão, mas tem jogos eletrônicos também nessas Olimpíadas, não tem? Eu tô enganado?
Tá enganado. Tô enganado? Ainda não entrou, não? Não entrou não. Cara, eu vi isso falar em algum lugar. Que legal, cara. Nessa Olimpíada entrou o skate e o surf. Ah, Que o Gabriel Medina deve ganhar uma medalha de ouro, hein? Não, o skate a surf gente não já tá tinha com prata. antes, não? Não, surf nunca teve em Olimpíadas, não. É a estreia do surf em Olimpíadas e do skate. Pô, é que eu acho, tipo assim, interessante, né, com esse lance das Olimpíadas e Copa do Mundo, principalmente na Copa do Mundo, é o quão a população fica, né, fervorosa, tipo, encara o espírito patriota, né, lembra na Copa do Mundo, a galera zoando, a Força Ney, todo mundo trocando Sim. fotos de perfil no Facebook, eu acho isso bem divertido. Eu curto, cara, porque eu sou muito fã de esportes que não é o padrão, né? Brasil é MMA e futebol, né? Basicamente. Vôlei, mas Vôlei digo também assim, é forte. Não digo de ser esporte grande, porque muitos outros são, não vamos ser injustos. Mas eu digo assim, de ser esporte a ponto de você comentar com qualquer pessoa na rua Sim, e a pessoa tá inteirada. Eu acho que é só lutador e futebol, né? Tu vai falar de time de vôlei, não é algo que qualquer pessoa na rua conhece. Mas durante esses momentos de Olimpíada, todo mundo acaba assistindo. Eu acho legal, Sim. cara. eu acho até interessante porque eu sou um cara completamente alheio a esportes. Então, eu não gosto de nenhum e não tenho interesse. Mas eu acho legal ver como a população, no geral, se une por tipo, como se fosse por uma causa. Sabe? Todo mundo tá lá, todo mundo tá torcendo, tá Sim. vibrando. Você torce pra alguém que você não conhece, pra um esporte que você não se importa Só e não pela conhece bandeira. nada. Só pela bandeira. Só pela bandeira Isso é do o Brasil. patriotismo. Brasil! Eu amo o Brasil, cara. Bem, voltando aqui pro assunto do Drops, eu li um conto. Finalmente você leu um conto. Sim, ele leu. Eu só leio. Ele só vê as figuras. Você só vê figura. Eu amo gibi, eu adoro quadrinhos. Eu li um conto, eu li A Loteria, de Shirley Jackson. E aí, o que você achou? Ganhou? Olha, Parei, juro. se você lê esse conto, você não ia querer ganhar Quem na loteria, ganhou o prêmio? não. Quem escreveu ou quem leu? Quem leu? Porque o conto foi publicado nos anos 40 na revista The New Yorker, e quando ele foi publicado, ele foi muito mal recebido. A editora recebeu diversas cartas dos leitores revoltados que ela tinha publicado uma coisa de tanto mau gosto. Porque o conto A Loteria conta a história de um pequeno vilarejo, de uns 300 habitantes, que tem um costume de tempos em tempo realizar entre os moradores da cidade uma loteria. Um bolão. Um bolão. E tipo, eles pegam uma caixa, põem diversos papeizinhos dentro da caixa e vai chamando as pessoas pra tirar o papelzinho. E você fica lendo o conto, e o conto, sabe, sempre vai narrando, sabe? Ah, fulano foi e pegou o papelzinho. Aí vai te apresentando a cidade através disso, e você fica, pô, mas o que vai ganhar nessa loteria? O que tá valendo isso daí? Entendi, esse é o mistério. Sim, Fala da brincadeira, mas não fala do prêmio, né? sim. Vou ler hoje. E aí, sempre alguém comenta alguma coisa que você fica, tá, é ruim ganhar na loteria. Aí alguém fala que não, é a nossa tradição, faz bem pro bem-estar cívico aqui da região, a loteria. Aí, tá, então a loteria é bom. E até que tem o desfecho da loteria, que é um bom desfecho. É uma história que, do vilarejo pequeno, lembra muito o que foi feito muito tempo depois, sabe? Com essas histórias tipo O Homem de Palha, Mindy Somad. Entendi. E, sabe, essa loteria é só um costume que era comum há muito tempo atrás nos Estados Unidos, de cidades pequenas fazerem, sabe, grandes prêmios, que as pessoas podiam ganhar alguma coisa. Por isso que na época teve tamanha repercussão. Muita gente achou que aquilo era uma história real de alguma dessas tantas cidades pequenas americanas que a escritora só retratou no conto. Bizarro, né? Porque era comum, né? É bacana. Mas a ponto de convencer que, por conta de ser um conto famoso, no mínimo deve ter alguma coisa aí Ah, sim. grotesca. Deixa eu fazer a perguntinha que o ouvinte curioso deve estar pensando. No final do conto, explica qual é o prêmio da loteria ou fica em aberto? Explica o prêmio da loteria. Aí, então Então, caçem. Vamos ler. Caçem pra ler. E você, Júnior, consumiu o que essa semana? Drogas. Lícitas? Só lícitas. Ah, então tá bom. A gente Não tá compactuam gravando com crime. e o cara aqui baforando esse charuto. Caraca, eu passo mal com ele com esse charuto aqui. Eu fico tossindo longe Nossa, do microfone. É charuto, ar-condicionado no máximo, janela fechada Quer mais o quê? e gibi velho na estante. Aqui fica como o clima?
Parece uma almoxarifada do IBGE, isso daqui. Isso aqui já é uma piada interna, tá? Mas enfim, essa semana, cara, eu terminei de ler Uzumaki, né? A gente já falou no início. E essa semana, na verdade, eu tô fazendo várias leituras em paralelo. Eu tô olhando Cinema Purgatório, que é um compilado de contos aí também, que leva o nome na capa do Alan Moore, que foi quem chamou a galera pra escrever. Mas tem diversos outros escritores, inclusive o Garfienes, que a gente citou aqui. E que, inclusive, é a minha história preferida dentro do conto, dentro do compilado, né? Eu vou falar só da dele, pra não estender muito. Cada um tem, e as outras também são muito bacanas. Mas, enfim, a história que o Garfienes traz, cara, ele traz um conceito como se no mundo real, existissem as criaturas de filmes de terror, entendeu? Antigas, como Frankenstein, Drácula, vampiros no geral, né? Vermes, aliens e etc. E aí o conto, ele passa pelo ponto de vista de socorristas, como se fosse relativo ao SAMU, aqui no Brasil. E aí tem uma menina que ela tá no primeiro dia dela, e ela é com outro rapaz, que ele é negro e é homossexual. Então a revista já trabalha, né, esse tipo de preconceito. E é engraçado como eles conseguem fazer críticas fortes em curtos trechos, né? A polícia, difícil, né? Sim, cara, é muito bem feito. O Garfienes é um mestre nessas críticas ácidas, porque ele joga coisa de forma bem escrota mesmo e funciona. Sim. Mas enfim, aí a ideia é o seguinte, ela tá no primeiro dia e esse rapaz tá meio que orientando ela como trabalhar. E aí a primeira pessoa que ela pega é alguém que tá tendo queimadura no sol. E aí ele vem, pô, você de novo, tá tentando se matar? Aí bota o cara pra dentro da van. E a gente que tá lendo não sabe ainda do que se trata. E aí conforme você vai entendendo, você percebe que o cara é um vampiro. E ele foi pro sol pra tentar se suicidar. E o cara já tá tão acostumado a lidar com vampiros no cotidiano que ele já vai instruindo. Pô, você não sabe que não pode? Da última vez eu tive que te cobrir. Entendeu? É a sua mulher que terminou com você. E, cara, é muito maneiro. E a mulher, ela não cai a ficha na hora que ela tá lidando com o vampiro. Aí ela fica assim, pô, queimadura de 5º grau? Como é que pode? De sol, né? Já era pra ele estar morto. E aí vai Como é que lidando. pode, né, cara? Tô achando Cara, interessante é pra muito caramba. maneiro. É muito Parece maneiro. Me, ser manda, mesmo. me passa depois lá que eu vou querer ler isso aí. Então, o problema é que é o seguinte, o Cinema Purgatório, são 6 volumes no total, só que cada volume tem um pedaço de cada história. Então, pra você ler tudo, você tem que ler todos. Tem que ler todos. Só que assim, o que tem dentro de cada história já é autossuficiente e legal. Por exemplo, assim, ele vai até certo ponto e termina. Mas aonde termina legal. Só que você fica curioso, você fica, poxa, quero ver mais. Aí você tem que ler os outros volumes. Aí, né, seguindo, aparece o Frankenstein também. Tem um momento que ele tá comprando um negócio, né, ele tá tentando comprar, e aí as pessoas começam a discriminar ele. E o legal do quadrinho é ele mostrar o lado civil. Como o civil encara as criaturas no cotidiano. E não o lado necessariamente da criatura. Então ela trabalha preconceito, discriminação, trabalha o medo, né? O asco. Aí a polícia Lembra o lance já dos vem... mutantes também, né? Cara, tem muito essa noção. Porque a polícia já vem repreendendo. E aí tem essa briga de polícia com o pessoal da saúde. O pessoal, pô, o cara não tá fazendo nada. E vocês já vem metendo a porrada. Entendeu? Então tem muito essa questão. Cara, é uma puta história. É uma das melhores coisas que eu li nesse mês. Sem sombra de dúvida, recomendo também pra todo mundo. Quem quiser pesquisar aí, as outras histórias também valem muito a pena. Eu escolhi citar essa porque é a minha preferida. Isso me faz lembrar, falando de quadrinho, que eu ainda tô esperando tu ler o 3º volume do Crossed pra eu pegar emprestado com você. Cara, é a próxima agora. Que eu quero ler, ainda não li, porque eu quero ler no quadrinho. É a próxima, porque aqui ainda em mim, essa semana eu também terminei Taxi. Tá Olha só. Infelizmente, Júnior, o programa tá terminando agora. Não vai dar tempo de falar Nada, de fica Tex. quieto, Eu Gabriel. também Tex é terminei bacana. Taxi, Bang cara. Bang. Eu li 2 encadernados grandes do Taxi. O primeiro encadernado trabalhando sobre a Guerra de Secessão. Pra quem não sabe, né, acho difícil nunca ter ouvido falar, Taxi é a história de um cara do Velho Oeste e trata sobre Bang Bang. E aí tem vários períodos sobre Taxi. Tem o período onde ele não era ninguém, era só um cowboy. E o período onde ele já tem uma patente alta dentro desse grupo. E cada período vai trabalhar histórias com valores diferentes. Por acaso, a primeira que eu li era mais histórica. Eu curti, mas não foi muito a minha cara. Trabalha história pesquisada com realidade, né? Show de bola. Os italianos parece que eles são muito fluentes em história americana. Eu até pesquisei sobre isso pra entender e achei muito louco. Parece que eles são muito importantes no mundo da historiografia dos Estados Unidos. Mas aí, enfim. Aí, a segunda que eu vim ler, cara,
É como se fosse um quadrinho de super-herói, só que de Velho Oeste. São histórias simples, sabe? Fulano sequestrou fulano e tem um mistério. É algo bem naquele bem- estilo filme de... Cara, não digo Velho nem, Oeste. nem por ser de filme. É sim, mas eu digo porque essas revistas, elas são publicadas lá até hoje. Igual aqui pra gente no Brasil seria comparadamente Turma da Mônica. Ah, É entendi. algo semanal, entendeu? Inclusive as primeiras... O Tex, ele começou com tirinha no jornal. Inclusive o compilado que eu li mostra as primeiras tirinhas que teve eram 4 quadros. E o cara escrevia um texto grandão e botava 4 quadros. Então é uma coisa semanal. Então o cara tinha que elaborar uma simples história e soltar. Então são coisas muito rápidas, sabe? Fulano sequestrou fulano. Mas, óbvio, tem um mistério, tem um porquê, tem os índios. Mas tem continuidade dentro delas? Cara, algumas sim, algumas não. Entendi. É igual qualquer coisa assim no mundo do quadrinho. O cara pega pra escrever Superman. Aí o cara vai lá e, vou Dá o inventar run esse dele. enredo aqui. Você Entendi. até Que começa comentou aqui e comigo termina que aqui. quando tava lendo o Tex, você tava vendo um lance de jornada, né? Ele quer ir do ponto A ao ponto B. Mas durante esse caminho acontece uma ramificação gigante, ele vai fazendo coisas diferentes. não é Cara, isso? Igual One Piece? Ai, cara. Só mais um adendo sobre isso de ponto A a ponto B. Tem um negócio que eu achei muito legal, que o Tex, ele é um personagem que ele não tem dilema. Ele sempre sabe o que é certo e ele tem a decisão na... Sabe? Pintou um negócio, ele já sabe o que vai fazer e tá indo fazer. Olha só. Acho que o único personagem que eu comparo mais ou menos assim seria talvez Superman. O que vocês acham, assim, de personagem certinho? Não sei. Eu gosto de personagens com defeitos. Eu acho que você gosta e a maioria da galera gosta porque é o mais próximo da gente. O personagem você vê que é muito bem centrado, muito certinho, muito coisa. Parece é irreal, longe né? isso, irreal, tipo o Olha, Superman. cara, mas olha, o Capitão América é muito adorado, cara. Ele também é então, um personagem assim, mas sem ele- dilema. Mas é quase sem falhas, sabe? Mas Não que não seja adorado também o personagem certinho. Mas é o que foge mais do real. eu acho que a gente tá numa vibe de anti-herói, né? Isso aí, Pois é. ainda mais hoje em dia. Sim, eu concordo que o Capitão América é certinho. Eu falando de mim, eu não curto histórias de Velho Oeste. Não tem interesse. Não é do meu gosto ler Tex. Ele tá doido pra criticar o Vocês Tex. não têm ideia do desânimo que ele tá aqui. Ele tá com Não, uma eu não tô cara- dando muita corda pro assunto não continuar, entendeu? Pra mim, a única Então- coisa boa de Velho Oeste é o Westworld. Não, mas é Nada sério, a mais. gente tá num grupo aqui onde eu e o Anderson, a gente gosta muito de Velho Oeste. E os outros dois aqui não gostam muito. Mas pesquisem, cara. Vale muito a pena. Não, eu não vai que curto, você mas eu sei que descobre- deve ter seu mérito. Não, ainda claro mais que pelo tem. nome e tal, Sim, mas Vai que você não é descobre pra mim. alguma coisa que você gosta de acompanhar. Pesquisem aí. É bacana. Falando em que a gente... Porque tá pra sair aí, tá pra ser a série do Chuck. O brinquedo É assassino. verdade. Inclusive tem matéria na Cúpula do Medo. Que queda sair de Tex pra Chuck, hein? Que queda, hein? Isso é um drops. Cara, isso é a vida real. Mas beleza. This is your life. Cara, mas falando de Chuck, foi o meu primeiro medo de infância. Meu também. Eu também tinha muito medo Eu de nunca junto com tive barata. medo, cara. Eu acho que... eu sempre achei, sabe... ele é bizarro, mas é cômico. Mas você então, conheceu o é. Chuck na infância ou na Criança. adolescência? Mas aí Eu tu- tinha medo do Fred Krueger. do Então, Fred mas Krueger. sua família te botava medo do Chuck? Ah, Não. Pô, minha mãe tocava terror. É Pô, lá esse em que é o casa problema. Meu pai, ele sempre foi apaixonado por filme de terror. Já comentei isso algumas vezes. Então sempre vi desde pequeno tudo com ele. Então esse tipo de filme não me impressionava. Mas o Fred Krueger, sim. Principalmente porque tinha aquela cena que ele ia e matava o ursinho da criança. Eu ficava maluco com aquela cena. Sabe um filme que eu me caguei de medo por muito tempo? Os 13 Fantasmas. É mesmo, cara. Sério, acho que até meus 10 anos de idade eu morri de medo desse filme. Caramba. Cara, Juro. 13 fantasmas que eu conheci depois de velho. Sim, A única então. coisa que eu tinha medo quando eu era criança era do Exorcista e do Chuck. Não, o brinquedo Exorcista, assassino. claro, todo Exorcista, mundo. Já, todo mundo. isso aí não vou nem comentar. Mas de resto, eu adorava terror. Eu via Contos da Cripta, Eu eu não via gostava não, era medroso. Goosebumps, eu via Arquivo X com meu pai, eu tenho essa Arquivo X, memória. eu assisti alguma Eu coisa. via Muito filme de Arquivo Morto. lobisomem. Você lembra do Arquivo Morto? Claro, passava no SBT. Passava, via pra caramba, junto com o CSI. Isso me lembra do nosso programa sobre games, que eu falei do Fatal Frame, cara. Eu lembro até hoje, aquele jogo me deixava maluco. Tu jogou isso quando era novo? Joguei novo. É mesmo, conheci Mas eu depois de velho. já tinha uma consciência do jogo, pá, não fiquei... Olha, Mas eu vim de ficava um caso- desesperado com aquilo. Eu vi de um caso mais exótico. Minha família detesta filme de terror. Assim, meus tios eu comecei a ver depois de já quase adolescência. Mas meu pai e minha mãe detestam filme de terror. Só que meu pai tinha muito filme de terror em fita cassete. Meu pai trabalhou um período consertando essas coisas na época, né? Sempre foi da área da eletrônica. E eu lembro de ter visto em fita cassete A Noite dos Mortos-Vivos. Vi em fita cassete ainda, se eu não me engano, Poltergeist.
o primeirão clássico, vi A Casa que Pingava Sangue. Cara, e vi algum outro filme também, velho mesmo. Clássico, né? Então, assim, doideira, né, cara? Vim de um berço onde o pessoal não curtia, mas E por tinha acaso lá, por acaso. eu tive esse contato. E na época morria de medo. Não, Lá em casa isso também. sempre me traz uma nostalgia boa de ir numa locadora e pegar uns VHS pra assistir em casa durante o fim de semana. Locadora, Nossa, né? as, Isso é nostalgia. E fita de... as crianças não sabem nem mais o que é isso. É basicamente a Netflix, mas que você tem que ir até lá e pegar o filme e trazer pra Eles casa. pensam, porra, que trabalhão. Olha, A verdade é que ninguém gosta de falar é que, se você parar pra pensar, era uma merda. Só que era um rolê divertido. Cara, eu não acho não, cara. Eu achava muito bom. Inclusive, eu ia fazer um paralelo com hoje, que você entra na plataforma de streaming sem saber o que quer ver, e quando você se dá por si, você já tá 40 minutos ali olhando o catálogo. Não, e eu sim, lembro que eu cara. ficava assim dentro da locadora. Eu entrava e ficava olhando um lado pro outro. Aí tinha o lance dos selos, né? Cada selo era um preço. Aí a gente ficava olhando, pô, dá pra levar 2, dá pra levar 1. Cara, a questão que eu Ficava falo que é uma horas dentro merda da é a locadora. conveniência. Ah, não é não, nada claro. conveniente, cara. Mas é época, né? É divertido. Hoje em dia, é divertido. Acho que se tivesse hoje ainda seria divertido. Só não é conveniente. Tem uma na esquina da casa da minha mãe, acredita? Acredito. Cara, tem uma locadora aqui perto também. Perto daqui? Perto daqui Caraca, onde a que gente doideira. mora Não. num local que não é tão bem longe. não é tão Aonde o vento faz a curva. onde É o vento isso. faz a curva e tem locadora aqui. Caramba, a gente tem que ir lá um dia alugar um VHS, cara. Eu tenho 2 aparelhos de VHS e funcionam. Aí só arrumar agora uma vitrola e a gente Já usa era, vinil gente. também. Ih, lá em Já casa é era. cheio de vinil. Tá de bobeira. Sabe o que eu gosto de locadora? Aquela pegadinha do Silvio Santos, que a mulher chega na locadora e pede pra alguém pedir um filme que tá no bilhete. Aí é um filme pornô. Aí a pessoa chega no caixa e fala: ô, pô, pode pedir esse filme aqui pra senhora que tá aqui do lado de fora da locadora? É tipo, o filme, aí o atendente tá no balcão e tem um outro atendente lá na cabininha dos filmes eróticos. Aí sabe, você pediu, o cara fala: ô, amigão, traz o incêndio na rosquinha pro parceiro aqui. Que merda é essa? Isso é chanchada da Aí a Band. locadora toda, que são figurantes, fica todo mundo olhando. Aí fica A até cara do maluco vai no chão. Aí fica até um cara: pô, um homem desse pegando incêndio na Uma rosquinha. vacilação, né, cara? Só ideia errada. Pô, cara- essa pegadinha é melhor, cara. O cara vem lá de trás com um filme assim, entrega pra ele aqui, Sai senhor. tem cara de o cara- Marquinho, o que? O cara olha pro cara e balança a cabeça. Pra deixar o cara louco. Outra pegadinha boa em locadora é uma que a mulher tá assim no caixa e tem uma câmera de segurança. Aí eles apertam um botão lá na produção e aparece um cara vestido de morte. Aham. Aí a pessoa tá vendo na câmera, aí eles põem esse frame da morte. Aí a pessoa olha pra trás e aí não tem nada. Aí ela olha pra televisão, a morte tá atrás dela. Aí ela olha pra trás, não tem nada. Essa também é clássica em locadora. Cara, falando dessas pegadinhas, eu lembro de umas que era muito, muito boa. Tipo, eu lembro de uma que Via no João Kleber. é na frente do cemitério. Não, é na frente do cemitério. As pessoas estão passando, tem o cemitério ali, e aí tem uma cadeira de roda, ou é um carro chegando. É um carro. Um carro preto. Acho que até um Monza, não lembro. Chega lá, o carro, aí para o carro na frente da pessoa e vai pedir informação. Aí pedir: ô amigo, chega aqui que eu preciso te pedir uma informação. Aí a pessoa fica meio desconfiada assim, né? Chega no carro, chega perto do carro, aí a caveirinha assim de frente vira pro lado e fala: você sabe onde é um cemitério? A pessoa sai disparada. Cara, Um clássico também é Isso que, é tipo mais assim, velho que o tempo. muito é bom, um cara. ponto de ônibus que tem um cemitério lá atrás. Aí, tipo, fica o Ivo Holanda e fica aquele outro velho das pegadinhas conversando. Pô, você sabe que tem um cara sem cabeça aqui? Aí o cara: pô, não fala disso não. Tem! Um monte de pessoa morreu sem cabeça aqui nesse canto. Aí nisso, tá todo mundo tá no ponto de ônibus, tá assim: pô, o que esses velhos tá conversando? Dizem que o cavaleiro sem cabeça aparece aqui. Aí aparece um cara sem cabeça vindo com machado, aí o Ivo Holanda: olhem, é o homem sem cabeça! Aí todo mundo sai correndo do ponto Cara, de... acho que a pegadinha mais velha que eu lembro era aquela que fica um buraco na parede. Isso aí que fica eu os ia caras falar. cantando, Não, mas essa é maravilhosa. Essa é muito boa, cara. Aí a pessoa vai lá, pá, na cara, uma tortada. 7 pá, pá, pá. 7 pá.
Essa é muito boa, cara. Eu amo pegadinha. Essa é Muito maravilhosa. Essa é a mais clássica das isso clássicas. é uma coisa que tá acabando, né? Não tá tendo mais. Ah, cara, não é que não tá tendo, né? Hoje o YouTube tá infestado, só que o humor é diferente, né? Não, mas até um tempo cara. atrás tinha uns canais Não, aí mas- bombados de Tinha. pegadinha e tal. Cara, porque a gente que não o acompanha. Facebook, ele indica uns vídeos nada a ver. Isso é uma desgraça. Tu tá no Facebook e tu vê um vídeo que alguém compartilhou, aí tu vê. Aí acaba aquele vídeo e já aparece outro nada a ver. Pois Aí é, acontece muito. Aí aparece umas pegadinhas, tipo, do México, sei lá, de um país de língua latina. Mas eu tô falando que, tipo, essa umas parada. pegadinhas muito hardcore. Eu vi uma pegadinha que, tipo, eles pegam a bicicleta, aí colocam a bicicleta assim no meio da rua, sem prender nem nada. Aham. Aí bota um choque ou Aí, tipo, coloca de um jeito que quando a pessoa senta, o banco Cara, cai. eu vi essa. Ah, E a Aí cara o senta no ferro da bicicleta entra na bunda do cara que sentou na bicicleta. Mas isso aí não é bem pegadinha. É esses negócios que o pessoal faz, é tipo pra pegar criminoso mesmo, pra ver quem ia entendi, roubar, entendi. quem não ia, entendeu? Mas, cara, eu não acredito que uma porra dessa seja legalizada, não, cara. É, Deve não, dar merda também pra não, quem deve faz. estar. o que eu acho legal de ver de vez em quando que aparece também no Facebook é o pessoal que toma choque na bicicleta e vão pegar a bicicleta, eles pegam, vão sentar e Tem toma um umas da choque. corrente, né? Que eles prendem a bicicleta É de um engraçado. jeito. Aí o cara vai tentar roubar a bicicleta, vai lá e. Ou toma então um que a puxão, cai feio pra bicicleta caralho. não tá colada, e o cara senta e Senta, dá uma é, pedalada, isso. desmonta Isso a aí. bicicleta. Cara, eu lembro que eu Isso ri é legal. muito porque nesse vídeo em especial que eu vi, todos os ladrões que tentavam roubar a bicicleta pegavam ela 3 vezes, tomavam 3 choques antes de desistir. Pô, ladrão nervoso esse aí. É Persistente. que nem o Anderson, que vai na banca e só compra mangás de 5 em 5. Só de 5 em 5. Esse É um aqui é o nosso múltiplo de amigo. cinco. Anderson múltiplo de 5. 5 e 5. Agora que eu entendi porque que teu e-mail é andersonx5@gmail.com. X5, é isso aí. Tá explicado. Mas Quem enfim, quiser mandar o e-mail, manda cara, lá. Eu não sigo. Se divertindo ali. Esse é o e-mail do teu Pix? Esse não. Continuando o assunto, saindo das pegadinhas e entrando em outros conteúdos que a gente tá consumindo, no caso eu comecei a jogar o Vampira Máscara Bloodlines de PC. Tem na Steam, pra quem tiver interessado. Saiu o jogo do Vampira Máscara? Sim, é antigo, 2003 eu Jogou acho. velho, é. 2003. 2002, assim. lá. E, cara, é um RPGzão bom pra caramba. Apesar dele ter uns bugs aí que incomodam Mas um pouquinho. estilo Final Fantasy de turno? Não. Ele usa a mesma engine do Half-Life. Ou seja, é CS, só que de vampiro. Caraca, Bizarro. como é que eu nunca ouvi falar disso, cara? Pois é, cara. Eu vi só umas fotos do jogo. 2013? 2003. Poxa. Inclusive, puxando esse gancho, vai sair o Bloodlines 2. Então, agora, não sei se é 2020 ou 2022, mas vai sair. Também pegando essa mesma pegada, saiu um jogo Battle Royale do mesmo universo. Vampira Máscara. Vai sair, Caraca, que doideira. Foi anunciado na E3, Mas em inclusive. formato FPS? Não, é terceira pessoa. Battle Royale Tipo Fortnite. PUBG, né? Essas Isso. paradas. Cara, eu fiquei assim pensando, caramba, tantos anos pra eles trabalharem na continuação e é uma coisa que os fãs da série pedem. Mas engraçado ser esse formato, né? Geralmente De esse tipo Battle de Royale, jogo né? é action, né? É um vampiro Pois contra o cara, lobisomem, contra um... eles vão fazer isso justamente pra... É porque Vampira Máscara tem uma... É muita coisa. Se eu for falar, eu vou ficar horas e horas falando. Eu Mas a conheci gente tá como um RPG de mesa, né? Sim, um RPG de mesa. também. Original. Assim. Mas a gente tá nessa época desgraçada de Battle Royale. Pois é. Essa e aí fase vai todo passar. mundo vai surfar nessa onda. O que acontece é que tem muitas famílias, né? Clãs, chamado de clãs de vampiros, com habilidades distintas, poderes diferentes. Então, assim, de certo modo dá pra fazer um negócio maneiro com Battle Royale. Saquei. Mas sabe o que vai quebrar os Battle Royale? A volta do Grand Chase. Ah, isso. Vamos ver, né? Olha, Vai sair vejo quando? grupos Alguém em sabe? polvorosa Sei na lá. internet. Só gente velha, cara. Eu acho que vai sair esse ano logo mais. É o quê? Agosto ou setembro? Ninguém sabe. Foda-se. Ninguém Meu tá Deus ligando do pra essa céu, merda, cara, não. não faz Cara, isso. eu tô ligando, eu vou jogar um Vai pouquinho. jogar o caralho. É Vai nostálgico entrar. pra mim. O Gabriel é fã, cara. Jogou a infância toda. O jogo foi da nossa época. Eu Foi. joguei muito, todo mundo jogou muito. Todo mundo que jogou tá doido pra ver a volta. Mas hoje em dia, a gente não tem esse tempo de ficar ali sentado no computador o dia inteiro pra jogar esse tipo de jogo. Cara, eu não dou 6 meses pra essa merda falir. Meu Deus, cara, calma. Tem Falando muito em fã merda, alucinado. eu paguei R$70 no jogo Tentem, que é tipo um Pokémon. Pô, tu pagou nisso? Paguei. É maluco. Cara, eu Lembro você adoro falando sobre, jogo mas- estilo Pokémon. Aí eu joguei, mas sendo que o jogo não tava terminado ainda. Eu cheguei no final do que tinha. Ainda não tá terminado. Aí ninguém mais jogou comigo.
Falando em Pokémon, eu lembro Sozinho. disso jogando Hack 1 de Pokémon. Achei uma Hack 1 que eu jogava que ela não tinha fim. Acontecia muito. Joguei, tava com a equipe fortona. Eu acho que era Light Platino na época, ainda não tinha fim. Depois É fizeram. um jogo infinito. Caralho, joguei pra caralho. Não, tem uma parte que você não passa. Você precisa do item pra passar e não tinha ainda. tem um item. Mas lá tinha um aviso lá, jogo em construção. Jogo em construção. Caraca, que Caralho, eu vacilão. fiquei maluco. Já peguei muito isso. Como é que é? Eu acho que foi o Thunder e Yellow na época que eles estavam fazendo uma versão do Gold e Silver pra GBA. Mas essas porras jogavam online? Não, era emulador. Hack 1, Emulador, pô. Não, Isso que dá? Quer essa ficar jogando coisa hackeada? Quer ficar compactuando com pirataria? Dá nisso. Ele pagou e não tava Falando em jogo não terminado e que custou R$70, não comprei, mas arrumei uma chave pro beta, é o New World MMORPG da Amazon. A Amazon tá lançando... Eu ouvi falar dessa parada, cara. Cara, eu tô testando a beta e tô achando muito maneiro. Cara, vai sair jogo da Netflix também. É verdade. Sério? Tô Esse falando lance sério, de jogo, a plataforma a agora vai ter Netflix- jogo pra celular. Não só isso. Ela tá planejando, encontraram nos códigos deles, encontraram que eles estão querendo fazer um serviço de streaming de jogos também. Igual de interessante, filmes. Isso é uma coisa que tá acontecendo na comunidade dos games, né? Tá começando a crescer jogos por stream, né? Você, no caso, poderia jogar até do seu celular, mesmo se ele fosse ruinzinho. Tipo um PES, né? Isso aí, você põe um controle lá A normal. ideia daquele Stadia do Google era isso, né? Era isso, só que muito mal aplicada. O da Nvidia é muito melhor e o da Microsoft também parece que é bom. E aí a ideia é essa, você poder jogar sem precisar de um computador foda, Mas um tá certo, console. cara. Todas essas empresas têm que meter a mão mesmo, que aí o preço cai. É isso aí. Acessível E pra parece galera. que a Netflix também tá nisso aí. Olha só, cara, isso Mas é muito eu boto interessante. fé na Amazon. Aonde a Amazon mete a mão, funciona. Cara, eu também torço pela Amazon, inclusive me faz lembrar da época que os Correios foram cogitados para ser Falando em- vendidos. Foram Não. cogitados, não. Eu queria muito. Esse assunto não é pra gente tratar aqui. O que é pra gente tratar aqui é que o Jeff Bezos foi pro espaço. É verdade, Ai, né, pai. cara? E o Danilo Gentili botou a foto do Diguinho Coruja, Jeff Obesos. A gente tem um amigo aqui que parece o Diguinho Coruja, né? Para de expor os outros, moleque. Se controla. E falando de games e tal, a Steam lançou, né? Lançou não, disse que vai lançar um novo portátil deles, né? Que vem pra competir com o Switch. Pois é verdade, cara. Parece que você é um portátil pica, cara. Eu esqueci Em o nome. breve, Cúpula do Medo Games 2. É verdade, cara. Eu podia fazer uma pesquisa maneira e colocar Vai ser isso lá. um consolo, tá ligado? Console. É um portátil Um console e pica. consolo. Pois é, mas é que a verdade é que é pra você poder, você vai conseguir jogar os jogos da Steam, e não só da Steam, porque ele vai rodar com o Steam OS, e você vai poder baixar jogos, por exemplo, da Epic Games, ou até MMOs que são compatíveis com controles, e outros jogos de procedência de outras plataformas, como a GOG ou a nuvem. Falta só jogar no celular. É o sonho, né? É o sonho, mas Jogar aí que, jogos assim aí que pesados, né, no Já pensou? celular. Mas aí volta sonho. aquele lance de jogos por streaming que a gente tinha acabado de comentar. Mas é multiplataforma? Cara, jogos por streaming, você vai ter um aplicativo que nem a Netflix e vai simplesmente escolher o jogo do catálogo. Não, sim, mas eu tô falando. O jogo que é pra computador, tu não vai jogar no celular. Vai porque é por stream. Ah, não Porque Você- o jogo qualquer não jogo roda ali no celular, não roda no entendeu? celular. Tá, Ele ele roda ali, mas de outra forma. Ah, entendi. Ele é streamado num servidor Isso. e os dados desse servidor Saquei. são mandados pra Mas você. e o controle? Como é que eles vão fazer isso? Você vai Porque ter um não- controle, né? Obrigatoriamente tem que ser com conecta, é isso aí. joystick. Sim, não, Saquei. deve ter um jeito que eles botar na tela, mas vai ser uma droga, né? O pessoal vai provavelmente usar um controle pra A PlayStation tem uma tecnologia pra fazer assim, que isso dá é pra difícil, você... Tem sim. Não, mas eles não são o primeiro, não. Tem um aplicativo que eu usava há muito tempo atrás, chamado Moonlight. E ele streama teus jogos do computador pra dispositivos Android. Não sei se tem pra iOS. maneiro. Inclusive, eu joguei alguns jogos no celular do computador. Meu computador streama pro meu celular e eu jogava. Aí, falando em jogo, cara, o último contato que eu tive com o jogo foi um amigo meu que recentemente veio falar que tá funcionando ainda. Não sei se vocês pegaram isso, o GGPO, que virou Fight Cage, que é emulador online. Não, Vocês não não chegaram a conheci. conhecer, não? Eu não sei Eu nem já o que ouvi que o é. nome, mas... É um programinha, que é esse, né, o GGPO Fight Cage, que você bota ali o funcionador, né, eu esqueci o nome que dá, dos emuladores, e aí você consegue botar jogo de emulador ali, só que tu joga online. Então, tipo, tu consegue jogar Cadillac Dinossauro com um amigo à distância, Pô, maneiro. jogar The King of Fighters. O pessoal faz torneio nisso online. e tudo Falando mais. em Joguei muito, cara. jogos participei de vários arcade, campeonatos. cara, eu sou doido pra comprar ou montar um arcade, um controle arcade,
pra eu poder bater uns contra lá com o meu pai que adorava esses jogos mais antigos. Pô, isso é show de bola. Eu joguei na casa de um colega. Cara, eu, tipo assim, meu pai ele não é muito de controle, então ele fica perdido se eu der um controle na mão dele. Ele precisa do arcade lá pra ele bater no botão. E tu, Gabriel, bom com alavanca? Cara, a gente tá fazendo um programa sério aqui. Você Pois é, essas tamo babaquice, cara. Pô, cara, cresce, mano. Cresce. Você tá achando que isso aqui é o quê? O microfone da Jovem Pan? O primeiro a falar besteira tá criticando. Pô, Eu vou cortar, não. Deixa aí. Fica a crítica pra Jovem Pan, tá? Caso vocês estejam assistindo o nosso programa. Caso. um abraço, Souza falou que é fã Caio do Carioca. Coppola. Maluco. Souza só assistia o Jô Suado. Nem o Jô Suado. E com essa deixa que nós estamos encerrando o nosso Drops. Aê! Valeu, galera. Eu achei que não ia chegar no final.